E aí pessoal, tudo beleza? Certinho? Vamos falar hoje, nesse vídeo, sobre funções quadráticas ou funções polinomiais de segundo grau ou simplesmente função de segundo grau. Tá? São funções cuja lei de associação é dada por f de x igual a ax quadrado mais b vezes x mais c. Os números a, b, c são chamados coeficientes da função. Tá? E os sinais deles, os valores deles, vão determinar como que vai ser o formato do gráfico. Na verdade, já falando um pouco sobre o gráfico da função, ele vai ser sempre uma parábola, tá? Que vai ser ou uma coisinha assim, ou uma coisinha assim. Ou seja, uma parábola com a concavidade para cima ou com a concavidade para baixo. Tá? Então, e essa, o quão aberta ela é, ou mais fechada ela é, isso tudo vai ser determinado pelos coeficientes, tá bom? E é simples, a função quadrática, ela, como vai ser sempre uma parábola, a gente vai ter sempre um passo a passo a seguir para encontrar os pontos necessários para fazer o gráfico. Tá? Primeiro de tudo, a gente vai ter que descobrir como que funcionam as raízes dessa função, depois encontrar como vai ser chamado o vértice do gráfico, tá? Porque se a parábola for uma parábola assim, ela vai ter um ponto mínimo, que nós vamos falar aqui embaixo, que vai ser o vértice da parábola. Se a parábola for assim, a gente vai ter um ponto máximo, que vai estar aqui em cima, que vai ser também o vértice da parábola. Tá? Então, dito isso, bora então saber como calcula todos esses valores, beleza? Então está aqui a função quadrática, tá? Com seus coeficientes, a, b e c, e do jeitinho que a gente comentou agora há pouco. Então, para a gente saber construir o gráfico dessa função, a primeira coisa que eu comentei ali agora, nós temos que saber são as raízes, tá? Ao contrário da função de primeiro grau, né, que a gente comentou no vídeo anterior, que só tinha uma raiz, essa aqui, a quadrática, vai ter duas raízes. Essas raízes, na verdade, elas podem ser duas raízes distintas, reais, duas raízes reais iguais, ou duas raízes complexas. Como nós só estamos interessados em funções reais, essa função vai ter somente ou duas raízes reais, ou somente uma única raiz real. Ou não vai ter raiz. Quando tiver duas raízes complexas, nós vamos ter raízes reais. Vamos fazer um exemplo de cada, vocês vão entender. Mas como é que calcula a raiz, né? Bem, lembrando que raiz, na verdade, é o valor de x para essa equação f de x igual a zero ser válida. Bem, f de x igual a zero é equivalente a ax quadrado mais bx mais c igual a zero, que é uma equação de segundo grau. A gente resolve isso pela fórmula de Bhaskara, por exemplo. Né? Quer dizer que x era igual a menos b mais ou menos raiz de delta dividido por 2a, em que delta era o número dado por b quadrado menos 4ac. Tá? Não é à toa que vai ter uma raiz aqui, e esse mais ou menos. Né? Isso vai determinar a quantidade de raízes. Né? Tá? Então, se o delta for número positivo, tá? Essa raiz vai ser um número positivo também. Né? E como vai ter mais ou menos, vão ter dois resultados. Se o delta for zero, esse número vai ser zero, então você vai ter somente um resultado, que é menos b sobre 2a, a única raiz. E se esse delta for negativo, não existe raiz de número negativo que dê um número real. Portanto, não vai existir uma raiz real. Tá? Então tudo depende dos três coeficientes, do b quadrado, do b, que está ao quadrado, do a e do c. Certo? Vamos fazer então alguns exemplos para a gente entender como que funciona. Então vamos lá, vamos pegar um exemplo de função quadrática f de x igual a x quadrado menos 2, por exemplo. Tá? Isso é uma função quadrática. Tá? Por que é quadrática? Basta ter o número 2 aqui no expoente, tá? Como maior expoente. Não precisa ter todos, não precisa ter o x ou o que não tem x. Aqui nesse caso, nós vamos ter o a igual a 1, né? O b então vai ser 0, porque é 0 vezes x, já que ele não aparece. E o c é o menos 2, tá? Não esqueçam do sinal. Quantas raízes essa função tem? Bem, basta calcular o delta, né? Delta então vai ser b ao quadrado, que é 0 ao quadrado, vamos botar aqui, menos 4 vezes a vezes c. Isso aqui então vai ser menos 4 vezes 1 vezes menos 2 é igual a 8.
que é maior que zero. Tranquilo, né? Como é maior que zero, vai ter duas raízes reais. Se eu pegar uma função, vou botar de outra cor aqui, ó. Uma função g de x igual a, vamos pensar, x ao quadrado, deixa eu ver, menos 2x mais 1. Agora tem todos os coeficientes não nulos. O a vai ser 1, né? O b vai ser menos 2 e o c é mais 1. Então c é um positivo. Como é que calcula agora o delta? Bem, b ao quadrado menos 2 ao quadrado menos 4 vezes a, que é 1, vezes c, que também é 1. Ora, menos 2 ao quadrado é 4. 4 vezes 1 vezes 1 também é 4. Isso aqui é 0. Portanto, só tem uma única raiz. Essa função só tem uma única raiz. Tá? E agora um exemplo de uma, de outra cor também, de uma função que não vai ter raízes reais. Por exemplo, vamos pensar h de x igual a x quadrado mais 3. X quadrado mais 3. Tá? Quem que vai ser o a? O a novamente é o número 1. O b novamente é o 0, como no primeiro exemplo aqui em cima. E o c agora é um número positivo. Então o c é 3 positivo. Tá? Agora calculando o delta, é b ao quadrado, então 0 ao quadrado, menos 4 vezes 1, vezes c, que é 3. Isso é menos 12 negativo. Portanto, aqui não existem raízes reais. Delta positivo, duas raízes reais. Delta nulo, uma raiz real. Né? Duas diferentes, né? Duas semelhantes, né? Uma raiz real. E delta negativo não tem raiz real. Tá? Esse é o primeiro aspecto que a gente tem que enxergar na função para desenhar o gráfico dela e analisar o comportamento dela. Beleza? Vamos agora falar um pouquinho sobre uma coisa chamada concavidade. É o seguinte, pessoal. Uma parábola, então, ela vai ser uma coisa assim ou assim, como eu falei no começo do vídeo, né? Em vez de fazer esse negócio com a mão esquisita, eu vou desenhar no quadro que vai ser mais fácil, né? Então, a parábola, no nosso caso aqui, ela pode ser ou assim, tá? Ou assim, tá? Nesse caso, a parábola tem o que nós chamamos de concavidade positiva, ou concavidade para cima, em forma de U. Nesse caso aqui, a parábola tem concavidade negativa, né? Ou em forma de um U de ponta cabeça, tá? Aqui vai ser uma forma de um copo e aqui na forma de um chapéu. Pensar assim, tá? Bem, eu destaquei aqui um pontinho, aqui embaixo, aqui em cima, tá? Que é um pontinho que não à toa que eu marquei isso aqui, tá? Esse pontinho, vamos até chamar ele de x0, eu vou chamar ele de xv. Porque vai ser mais intuitivo de chamar de xv. xv, porque vai ser a coordenada x do vértice da parábola, né? Então, a parábola, ela, no caso da parábola com a concavidade positiva, para valores de x menores que o vértice, né? Você imaginar que eu tenho um eixo rolando aqui, ó, né? Não precisa ser logo em cima, mas um eixo x, né? Para valores menores que o x vértice, a função decresce. Para valores maiores que o x vértice, a função cresce. Então, quando eu estou decrescendo e começa a crescer, eu cheguei no ponto mínimo da função, né, como nós falamos no vídeo anterior. Isso é o vértice da parábola. Aqui, eu estava crescendo e passei a decrescer, eu cheguei no valor máximo, que vai ser o x vértice da parábola. Tá bom? Bem, e quando é que eu sei que a parábola é assim ou assim? Vai depender do sinal do coeficiente a da função, tá bom? No caso da parábola ser com concavidade positiva, o coeficiente a é positivo. E na concavidade negativa, o coeficiente a é negativo. Tá? Lembrando que o coeficiente a nunca pode ser zero, né? Porque se ele for zero, essa função vai ser simplesmente uma função afim, uma função de primeiro grau. Então, quando nós quisermos ter uma função de segundo grau, a gente tem que saber que o a não pode ser zero. Tudo bem? É simples. Tá? E como é que eu calculo
o x vértice da parábola. E se ele tem um ponto x vértice, eu tenho que ter também um y vértice, né? Bem, isso aí são formulinhas que não são complicadas a gente lembrar, tá? O x vértice da parábola, então, vai ter coordenadas menos b dividido por 2a, enquanto o y vértice, né? Quem que é o y vértice? É o f do x vértice, vai ser simplesmente menos delta sobre 4a, tá? Simples assim, pessoal. Então, agora a gente já tem tudo que nós precisamos para poder fazer o gráfico da função, né? A gente consegue achar as raízes, que é onde o gráfico vai cruzar o eixo x. A gente consegue saber como a concavidade vai ser, positivo ou negativo, olhando o sinal do A, e aí, calculando o ponto de mínimo ou de máximo da função, através dessas coordenadas, menos b sobre 2a para ser a coordenada x, e menos delta sobre 4a para ser a coordenada y. Esse delta aqui é o delta de Bhaskara mesmo, tá? b quadrado sobre menos 4ac. Então, vamos fazer agora um exemplo para contemplar todo esse estudo que a gente fez agora, beleza? Então esse é o nosso exemplo, pessoal. f de x igual a 2x² menos 8x mais 6. Primeira coisa que a gente tem que fazer, então, né, para desenhar o gráfico, é identificar quais são os coeficientes. Quem é o coeficiente A aqui? É o que multiplica o x², então é o 2, né? O A é o 2. O coeficiente B é o que multiplica o x, é o menos 8. E o que multiplica ninguém, né, o termo livre, é o 6. Então o C é o coeficiente 6. Beleza. Bem, sabendo isso, agora eu posso calcular as raízes da função, né? Bem, quais são as raízes? As raízes são dadas por x igual a menos b, então 8, mais ou menos raiz de delta. Vamos calcular o delta aqui do lado, né? Delta é igual a b², que é 64, menos 4 vezes 12, que é 48. Então, 64 menos 48, isso vai dar quanto? 16, né? Que é maior que zero. Então, vai ter duas raízes, já sei disso, né? Então, raiz de delta, que é raiz de 16, dividido por 2 vezes a. A é 2, 2 vezes 2. Raiz de 16 é 4, então isso aqui é 8 mais ou menos 4 dividido por 2 vezes 2, que é 4. Eu tenho duas soluções possíveis, né? Eu posso simplificar isso mais um pouco. 8 dividido por 4 é 2. 2 mais ou menos 4 dividido por 4, que é 1. Portanto, as raízes são ou x igual a 2 mais 1, que é 3, ou x igual a 2 menos 1, que é 1. Então, temos aqui as raízes da função. Beleza. Agora, eu tenho que olhar e identificar como vai ser a concavidade dela. Concavidade, sinal do coeficiente A. Bem, o coeficiente A é 2. Então a concavidade é para cima, é positiva. Vai ser uma função em forma de U, né? Um copinho, né? E agora eu tenho que calcular, então, os coeficientes, as coordenadas do vértice, né? O x vértice e o y vértice. Bem, quem são eles? X vértice era menos b sobre 2a, né? Menos b, b é 8, então menos 8 sobre 2a. O a é 2, 2 vezes 2, 4. Isso é 8 sobre 4, que é igual a 2. E o y vértice é menos delta, delta é 16, dividido por 4a. O a era 2, 4 vezes 2. Né? Então, esse aqui é menos 16 dividido por 8. Isso é menos 2. Então, o x vértice é 2 e o y vértice é menos 2. Tudo bem. Agora, nós temos todo o aparato suficiente para, nesse espaço aqui, desenhar a parábola que vai representar o gráfico dessa função. Né? Então, vamos lá. Vai cortar em 1 e 3, vai bater lá embaixo em menos 2, que é o menor valor, o valor é mínimo, né, porque nós temos um vértice, agora uma parábola com concavidade positiva, então o vértice no mínimo, e a coordenada desse vértice em x é 2. Beleza. Tá? Então eu vou fazer aqui o eixo y, vou fazer aqui
o eixo x, né? Eu sei que eu vou ter que cortar a parábola no eixo x em 1 e 3, que são as raízes, né? Então eu vou botar aqui 1, vou botar 1 aqui, vou botar talvez aqui 2, né? E aqui 3, então vou cortar esses dois lugares, no 1 e 3. Uma cavidade positiva e o vértice. Lá embaixo tem coordenada x igual a 2, y igual a menos 2. Então vai ser menos 1, né? Aqui é menos 1, menos 2. Ponto coordenada x igual a 2, y igual a menos 2. Está aqui embaixo. Pronto. Né? Agora tem todos os pontos que eu preciso para desenhar a parábola. Né? Ela vai ser com cavidade positiva, vai passar por esses dois pontos de raízes e vai bater aqui embaixo no ponto menor de todos. Então, vai ser uma parábola que vai descer aqui, ela vai bater aqui embaixo e vai subir de novo. Esse é o gráfico da função 2x² menos 8x mais 6. Tá? Lógico que o gráfico é um esboço, então pode ser que essa concavidade aqui ela seja um pouco mais suave, mas tem que levar em consideração que é o Dino desenhando numa lousa, tá? Pequena, né? Esboçando o gráfico. Nós sempre, quando fazemos exercício de matemática, nós esboçamos o gráfico na mão. Para você ter um gráfico mais preciso, você pode usar régua, pode usar esse tipo de coisa, mas o que eu recomendo é que você procure ferramentas de computação algébrica online na internet, tá? Por exemplo, GeoGebra, no site geogebra.org, ou o Wolfram Alpha, do wolframalpha.com, são ferramentas online gratuitas em que você simplesmente coloca a sua função lá e ele desenha o gráfico para você de maneira bem precisa. Porém, né, como eu falei, em exercícios que você vai precisar fazer, é bom que você saiba fazer na mão o esboço do gráfico, tá bom? Porque nem sempre você vai ter um computador na sua frente e o fundamento de todo esse estudo que nós fazemos de função, galera, é entender o que eles estão querendo dizer, tá? Então, se você me mostra, né, que você consegue desenhar um gráfico, né, na mão, na folha do caderno, você tem noção de como esse gráfico se comporta, eu tenho certeza que você entendeu o que significa essa função, tá? E depois, no trabalho posterior mais a fundo, mais sério, você precisa fazer um gráfico mais preciso, você usa uma ferramenta de computação algébrica como essa que eu citei, ou muitas outras como existem por aí, tá legal? Mas é importante que você entenda tudo isso para você poder ter uma noção do problema que de repente essa função vai estar representando, tá legal? Não foi difícil, né? Achamos as raízes, né? Achamos a concavidade olhando o sinal do coeficiente A, achamos as coordenadas do vértice e está aqui o gráfico da função esboçado. Beleza, galera? Esqueci de comentar uma coisa, pessoal. Olhando o gráfico, fica muito claro a gente saber qual é o domínio da função e qual é a imagem, o conjunto de imagem da função. Tá? Uma função quadrática, o domínio aqui vai ser sempre os números reais, porque não existe nenhum problema de indeterminação, né, de uma divisão por zero, de uma raiz de número negativo na função em si, né? Tá? Então, o domínio são todos reais, todos os números x eu posso colocar aqui. Lembrando que essa parábola vai crescer para cá para sempre, né, e para cá também para sempre. Então, sempre vai ter o número x aqui com imagem num ponto da parábola. Então, o domínio está lá. Porém, o conjunto de imagem não é todos os números reais. Isso depende dos coeficientes, como eu falei no começo do vídeo, né? Se você olhar para esse gráfico, por exemplo, a imagem dessa função nunca vai ser menor que menos 2. Né? Ela vai descendo, descendo, ela vai lá no infinito, vai descendo, descendo. Quando ela chega no menos 2, ela fala, cansei, vou subir agora, cansei de descer. E começa a subir para sempre. Então, nunca essa função vai assumir valores menores que menos 2. Em geral, o mínimo da função, né, vai ser menos 2, no caso vai ser um y vértice, no caso dessa função menos 2. Se a concavidade é positiva, se a concavidade for negativa, né, for assim, vai ter um ponto de máximo, então a imagem vai ter sempre valores menores que aquele máximo. Ou seja, saber o y vértice vai te dar o limite inferior ou superior do seu conjunto de imagem. Se a parábola tiver uma concavidade positiva, o y vértice vai te dar o menor valor da imagem. Né? Então vai ser desse valor para cima, o conjunto de imagem. Né?
E se a parábola tiver uma concavidade negativa, ou seja, se o A for negativo, o y-vértice vai te dar o máximo do valor da imagem. Ou seja, a imagem vai ser de menos infinito até o y-vértice, se o gráfico da função não fosse assim, mas fosse assim. Bem intuitivo, né? Se você imaginar isso. Recomendo que você faça um exercício também, exercícios, né? De outras parábolas, você veja outras funções com concavidades trocadas, tá? Né, com sinais trocados, e que você esboce os gráficos ali para você entender direitinho o que eu estou falando. E escreva, legal, escrever quem é o domínio, sempre função números reais, e, mais ainda importante, quem é o conjunto imagem daquela função. Tá legal? E é isso aí, galera. Com isso nós terminamos o vídeo sobre funções polinomiais de segundo grau, ou funções de segundo grau, ou simplesmente funções quadráticas reais, né? Então, recomendo que vocês façam exercícios, tá? Que vocês estudem, se tiverem dúvidas, entrem em contato. E estamos aí para aprender. Beleza, galera? Espero que tenha sido útil e a gente se vê nos próximos vídeos. Até mais. Valeu!